Bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Renato Velas, sou um homem de 46 anos, sou pardo, cabelos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio TV, estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. Bem, meu futuro calouro, hoje nós iremos tratar de um conteúdo de grandíssima relevância. Um conteúdo muito específico que traz aí na UEA uma importância muito grande nos últimos anos, que é justamente a produção econômica do estado do Amazonas. E vamos iniciar falando o seguinte, olha, nesse contexto você tem que entender como é a dinâmica da produção econômica do estado onde está a maior universidade multicamp do Brasil, que é a nossa amada e querida UEA. E vamos começar logo de uma forma muito intensa, falando aqui sobre a Zona Franca de Manaus. Se você mora em Manaus, se você mora no Amazonas, você tem que saber o mínimo sobre a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, gente, ela é tão importante que setores como o terceiro setor, que compreende ali atividade de comércio e prestação de serviços, dependem direta ou indiretamente dela. Nós estamos falando hoje, Zona Franca hoje, de um modelo industrial. A Zona Franca de Manaus hoje, ela pode ser chamada de enclave industrial na Amazônia. O que é um enclave? O enclave é um contexto atípico, ou seja, diferente, né? O normal, o comum, digamos assim, na Amazônia, no contexto econômico seria o extrativismo, mas bem na Amazônia Ocidental, na capital amazonense, nós temos um parque industrial grande e moderno, justamente o Parque Industrial de Manaus, ou Polo Industrial de Manaus. Veja só, a Zona Franca ela é extremamente importante para a nossa economia. Nós temos aí mais de 30% do nosso produto interno bruto estadual dependendo da Zona Franca, dependendo daquilo que a Zona Franca, inclusive, ainda paga de impostos. Sim, existe isenção tributária em alguns impostos, mas as indústrias da Zona Franca também pagam, gente, tá? Não é zerado tudo não, tá bom? Uma outra situação importante é que nós temos mais de 500 indústrias no Polo Industrial de Manaus e a maior parte delas são multinacionais, ou seja, são empresas, são indústrias estrangeiras. Nós somos, portanto, extremamente dependentes do capital externo. Você vai dizer, professor, isso é bom ou é ruim? Olha só, pessoal, se nós somos dependentes do capital externo, qualquer tipo de crise econômica que ocorra fora do Brasil pode gerar um fenômeno chamado de fuga de capitais. O que é a fuga de capitais? É a saída do investidor externo de um determinado território. Então, empresas multinacionais, em momento de crise econômica internacional, podem deixar Manaus, gerando o que eu falei, o que eu chamei de fuga de capitais. Nós temos aí a geração de mais de 130 mil empregos. O Polo Industrial de Manaus, ele tem uma importância gigantesca na geração de empregos. Isso falando, gente, de empregos diretos. Empregos indiretos, nós temos outras centenas de milhares. Imagina só, uma indústria do parque industrial, ela contrata uma empresa para fornecer alimentos, isso já gera emprego. Ela contrata uma empresa para fazer segurança, gera mais emprego. Uma empresa para fazer a limpeza, mais empregos são gerados. Então, se nós formos comparar, o Polo Industrial de Manaus, a nossa famosa Zona Franca, ela gera muito mais empregos indiretos do que empregos diretos. Daí a grande relevância dela na geração e manutenção de empregos aqui em Manaus, aqui no estado do Amazonas. Observem, por que essas indústrias estão em Manaus? Qual é o fator que atraiu essas indústrias para cá? Qual é o fator locacional? Simples. Incentivos fiscais, seja o incentivo fiscal federal, estadual ou municipal. Os nossos incentivos fiscais, eles estão garantidos até o ano de 2073. Atenção, 2073, pessoal, é o ano ali final para a ocorrência dos incentivos fiscais para as indústrias aqui na capital
amazonense. Não vamos esquecer essa data, porque ela é de grandíssima relevância. Agora, meus queridos, observem essas cenas aéreas do nosso polo industrial de Manaus. Cara, nossa equipe aqui ela é fantástica, né? Ela proporciona a você aí imagens, gráficos, cenas que, neste caso, estão demonstrando as indústrias, algumas indústrias instaladas em Manaus, no nosso famoso distrito industrial. E sobre a questão da localização das indústrias, tem uma informação importante também. O mais tradicional, a parte mais tradicional do polo industrial de Manaus fica junto aqui ao nosso famoso Porto da Ceasa, correto? Só que nos últimos anos, as indústrias elas têm se espalhado por Manaus. Por exemplo, a Avenida Noel Núteos, nós temos ali indústrias que garantem ali a sua permanência através de incentivos da SUFRAMA. Na Avenida do Turismo, nós também temos indústrias baseadas no Polo Industrial de Manaus. Então, hoje, nós podemos dizer que há um espraiamento, um espalhamento das indústrias do Polo Industrial por quase toda a capital amazonense. Beleza? Mas olha só, hein? Economia no Amazonas não é só indústria, gente. Nós temos que falar também aqui da produção agropecuária, né? Da produção agrícola. A mandioca, ela é base de nossa agricultura. Meu irmão, quem não gosta aí da famosa farinha? A farinha ovinha, maravilhosa, para nós comermos aí com peixinho assado, cozido, etc, né? Então nós temos aqui municípios como Manacapuru, a famosa Princesinha dos Solimões, Tefé e Manicoré se destacando na produção estadual de farinha. A farinha é a base de nossa alimentação, juntamente com nossos maravilhosos, deliciosos peixes, como é o caso do nosso jaraqui. Temos que destacar também, pessoal, o abacaxi. Meu irmão, quem não gosta de um abacaxi geladinho? E anote, Novo Remanso, que é um distrito do município de Itacoatiara, maior produtor de abacaxi da região norte. E detalhe, hein? Novo Remanso possui selo geográfico para o abacaxi. Sabe o que significa? Que ali é um abacaxi de grande qualidade. Então não é somente produzir muito, é produzir também com qualidade. Anote, Novo Remanso, distrito do município de Itacoatiara. Temos que lembrar também do Guaraná, gente. Falou de Guaraná, Maués. Maués, a capital do Guaraná, digamos desta forma. Lembrando também que essa produção de Guaraná ela é destinada para uma grande empresa, né? Uma grande empresa internacional que produz, que fabrica refrigerantes. Então vejam como a nossa produção agrícola ela realmente é importante nesse contexto. Eu poderia citar aqui para vocês também Presidente Figueiredo, com a maior produção de cana-de-açúcar da região norte. A galera só lembra de Figueiredo na questão do cupuaçu, mas não é somente cupuaçu. Tá? Agora falando um pouquinho da produção mineral, nossos recursos minerais, nós temos lá em Coari a famosa reserva de Urucu, que desde a década de 80 gera uma produção de petróleo, mas principalmente de gás natural, que chega a Manaus através do gasoduto. Temos o campo do Azulão, entre Silves e Itapiranga, que produz gás para o estado de Roraima, especificamente Boa Vista. Temos a famosa casterita de Presidente Figueiredo, matéria-prima para o estanho. E nós temos aqui também, gente, o potássio de Altazes, extremamente importante para reduzir a dependência de fertilizantes do Brasil em relação a outros países, ok? Agora eu quero chamar aqui o nosso aluno 01, o Caio. Ele mais uma vez vai fazer uma pergunta para te ajudar a entender o conteúdo. Meu querido Caio, come here, vamos lá. Professor, a produção econômica amazonense é extremamente dependente do setor primário? Ô Caio, boa pergunta, excelente pergunta. Meus queridos, falar da economia amazonense é lembrar principalmente do polo industrial de Manaus, é lembrar do comércio, da prestação de serviços. Juntando a indústria com o comércio e a prestação de serviços, nós temos a base de nossa economia estadual. Ok? Boa pergunta, Caio. Muito obrigado mais uma vez. Agora nós vamos colocar em prática o nosso conhecimento. Chegou a hora das nossas tão aguardadas questões. Observa. Questão 1.
A estrutura econômica do Amazonas apresenta características particulares quando comparada à maioria das unidades federativas brasileiras. Tal singularidade decorre principalmente da forte concentração de atividades industriais na capital, viabilizada por um modelo de incentivos fiscais criado ainda no século XX. Esse modelo tem como principal objetivo alternativas. Letra A, estimular exclusivamente a exploração mineral em áreas interioranas. B, consolidar Manaus como polo agroexportador internacional. C, promover desenvolvimento regional por meio da industrialização e integração econômica da Amazônia. D, substituir completamente as atividades extrativistas tradicionais do Estado. E letra E, priorizar apenas a exportação de produtos primários para o mercado asiático. Estamos falando do Parque Industrial de Manaus, de nossa Zona Franca e, consequentemente, aí a letra C é a correta, letra que versa sobre o nosso intenso processo de industrialização baseado em indústrias multinacionais, ou seja, no capital externo. Lembrando que a Zona Franca foi um projeto criado dentro da ditadura militar para que houvesse um vetor de desenvolvimento econômico aqui na Amazônia Ocidental. Não esqueça disso, ok? Vamos para a segunda questão. Apesar do peso da indústria na economia amazonense, o setor primário possui importância regional e social significativa. Entre os produtos agrícolas abaixo, aquele tradicionalmente associado ao município de Maués e que possui grande relevância cultural e econômica é, letra A, a mandioca, B, o cupuaçu, C, guaraná, D, abacaxi ou letra E, o cacau. Meus futuros calouros, nesta segunda questão, falando do município de Maués, você sabe muito bem que Maués é considerada a terra do Guaraná, por isso aqui vamos marcar a letra C. Lembrando sempre, gente, que essa produção de Guaraná de Maués, ela é destinada a uma grande indústria internacional de refrigerantes. Sim, vão lá no interior do Amazonas, né? Através das cooperativas que existem ali, compram as produções de Guaraná e aí industrializam. Olha só a importância de Maués no contexto, né, econômico, não somente amazonense, mas também a nível nacional, ok? Vamos aí para a terceira questão. Observe, a pecuária amazonense apresenta maior dinamismo em áreas específicas do território estadual, sobretudo em municípios situados em regiões de expansão da fronteira agropecuária. O município atualmente destacado como que possui o maior rebanho bovino do estado é, letra A, Barcelos, B, São Gabriel da Cachoeira, letra C, Tefé, D, Lábrea e Presidente Figueiredo. Meus queridos, vocês sabem que o IBGE, ele realiza diversos censos, não somente o censo demográfico, não somente a contagem de pessoas no território, mas ele também realiza censo agropecuário. E segundo o último censo agropecuário realizado pelo IBGE aqui no Amazonas, o município amazonense que possui o maior número de bois, né, do rebanho bovino, é justamente o município de Lábrea, localizado no sul do Amazonas, marque aí letra D. E aí você tem que tomar cuidado com uma situação, tá? Os municípios ao sul do Amazonas, como Lábrea, Humaitá e Apuí, por desenvolver atividades de pecuária e agricultura, Humaitá e Apuí, por exemplo, são centros produtores de soja, de milho também. Esses municípios possuem elevado índice de desmatamento. Olha só que situação negativa. Apesar de ganharem destaque na criação bovina, que é o caso de Lábrea, e na produção de grãos, como é o caso de Humaitá e Apuí, certo? Eles também possuem elevados índices de desmatamento, ok? Na aula de hoje nós trabalhamos a questão da produção econômica no Amazonas, assunto importante para o vestibular da UEA. Faz o seguinte, baixe o aplicativo do Preveste UEA e siga as redes sociais do Preveste UEA para não perder nenhuma novidade. Meu futuro calouro, até mais!